Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Já estamos finalizando aí o curso para o pessoal da Física, Introdução à Física 4, né? É importante que saiba, né, que esse curso aí, eu estou ainda conversando com a coordenação para ver se ela libera a certificação. Mas como eu falei já para todos, né? A gente só vai poder certificar quem tiver aí a participação mínima de 75% nessas aulas, né? Então, infelizmente, eu venho falando isso desde o início, né? Falei para o André colocou aí para vocês. Se a gente conseguir certificar somente aqueles que têm uma frequência de até 75%, eu anoto aqui a frequência de vocês, né? Por exemplo, agora, o último Lucas Barata, né? Eu anoto todos aqui, ok? Então é importante aí que vocês saibam disso. O pessoal de Física 4, o Eduardo e o Iago, que também estão aí, essa é a nossa penúltima aula, né, de Física 4. A última vai ser quinta-feira e para a semana vai ser só avaliação. Então a gente finaliza aí, né, a gente deu uma volta relativamente grande, desde radiações eletromagnéticas, devido ao fato de que a partir da ideia da luz enquanto partícula é que a gente constrói a mecânica quântica, a física quântica, ou como nós chamamos especificamente para esse tipo de apreciação da mecânica quântica, a gente chama de mecânica ondulatória, tá bom? É essa mecânica que a gente está vendo aqui, e hoje a gente vai falar da equação de Schrödinger, que é a equação de Schrödinger, é uma ferramenta um tanto quanto mais poderosa para lidar com os fenômenos quânticos. Então, a mecânica ondulatória efetivamente começa com a proposta desse cara aqui, chamado de Broglie. Louis de Broglie, né? Então, de Broglie foi um físico e ele, baseado naquilo que o Einstein tinha construído da teoria dual da luz, que ora a luz se comporta como onda, ora a luz se comporta como matéria, o de Broglie foi dizer assim, então se isso é verdade, e a natureza ela é simétrica, então eu posso dizer também que existem partículas que ora se comportam como matéria e ora se comportam como onda. E aí eu já peço até desculpa para vocês pelo fato de que nesse slide eu puxei dois exemplos que é para especificar e demonstrar quando é que essas partículas, que esses corpos vão ser considerados onda. Ok? Existe um limite para isso. Eu acabei de ver uma bola de futebol ali, ela estava sendo representada por uma onda. A gente vai ver que isso não é possível, a não ser que ela tivesse uma velocidade muito grande, né? Muito grande. Aí ela poderia ser entendida como onda. A gente vai já ver. Então, o que foi que eu fiz? Por isso eu peço desculpa, né? Que eu vou sobrecarregar um pouco esse slide que nós estamos vendo aí, ok? Vocês todos estão me ouvindo aí, gente? Dá um ok aí no chat, tá? Ok, então. Né? Está tudo certinho. Então, tá aí o de Broglie, ele vai lançar uma hipótese. Qual é a hipótese? Eu acabei de falar para vocês, existem partículas que podem ter o comportamento ondulatório. É a teoria dual da partícula. O fóton é a onda-partícula. Então, bora ver quem é essa partícula onda que eu posso representar como onda. Gostaria de ressaltar que essa proposta aí do de Broglie, ela foi um grande salto na elaboração da física quântica, tá? Essa proposta do de Broglie foi um grande salto. Então, para o de Broglie, né, eu posso medir tanto a frequência
quanto o comprimento de onda de uma partícula. Olha só que coisa, né? A gente tem que abrir o coração nesse momento mesmo, né? Para poder absorver isso. Existem partículas que eu posso calcular, né, do jeito que está aí mostrado para vocês, tanto a frequência quanto o comprimento de onda da partícula. Então, dada a energia da partícula, e aquilo que eu já falei para vocês, olha, dividindo essa energia pela constante de Planck, nós vamos obter a frequência da partícula, ou seja, da partícula onda, né? E da mesma forma o comprimento de onda. Basta dividir o H, a constante de Planck, pelo momento linear. Então, a partícula tem momento linear? Tem. Então, se eu dividir o H pelo momento linear, eu estarei determinando aquilo que a gente chama de... Então, começa aí a aparecer, né, o chamado comprimento de onda de de Broglie. Ele vai ser o filtro para eu analisar se eu posso considerar a partícula como onda ou não. Então, isso é restrito, né? Não é qualquer partícula que pode ser uma onda. Ok, galera? Então, foi aí que eu carreguei esse slide, né? Ah, sim, tem mais uma passagem aqui, né? Como o ômega é 2πf, né? Que é a frequência angular, e o K, que é o número de ondas, é 2π sobre lambda. Então, se eu substituir naquelas duas equações de cima, nós vamos ter que o E, que é a energia, é H ômega sobre 2π. E o momento linear, também é conhecido como quantidade de movimento, é o HK sobre 2π. Então, nós agora podemos utilizar isso aqui, olha. Isso aqui vai nos acompanhar para o resto aí da física quântica. Essa definição específica de H sobre 2π. É uma notação, né? Isso aí é uma notação. Então, H sobre 2π, para nós, agora vai ser chamado de H cortado, tá? A gente conhece na física como H cortado, onde a energia vai ficar H cortado ômega, então a energia da partícula onda vai ficar H cortado ômega, e o momento linear da partícula onda, H cortado K. Então, dividindo aí o H pelo 2π, no SI, vai ficar 1,055 vezes 10 a menos 34 joules segundo. É só dividir aí o 6,63 aproximadamente por 2π, né? 3,14, 6,28 aproximadamente. E da mesma forma, para o eletrovolo segundo, né? 4,14 vezes 10 a menos 15 eletrovolo segundo é o H. Dividindo aí por 6,28, deu esse valor de aproximado de 6,6 vezes 10 a menos 16 eletrovolo segundo. Tá certo? Se você não lembrar desses valores, pode pegar o H e dividir por 2π, que vai dar o mesmo resultado. Isso aí a gente está enxugando aí a notação para a gente não estar carregando esse 2π aí. Tá bom? Tá claro até aí? Alguma dúvida aí, gente? Não? Então foi só aí as equações do de Broglie, né? Agora vamos ver, importante aí para os alunos de Física 4, né? Porque o teste 2 vai ser em cima dessa aula dessa semana aí, né? Então, provavelmente a gente não vai utilizar muitos testes, a questão vai utilizar questões que envolvam as outras partes, mais ou menos, né? Então eu vou dizer assim, olha, isso aqui que eu vou fazer agora é bem provável que caia no teste de vocês, tá bom? Preste atenção, ok? Iago e Eduardo, preste atenção. Então olha só esse exemplo aí.
É por isso que vai ficar um pouco congestionado esse slide. Determine o comprimento de onda de de Broglie para, letra A, um elétron com energia cinética de 120 eletronvolts. Então, um elétron com energia cinética de 120 eletronvolts. E na letra B, uma bola de massa 200 gramas e velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade de 30 metros por segundo, multiplicado aí por 3,6, né? Ela vai dar um total de 108 quilômetros por hora, gente. Então, essa bolinha aí, ela está viajando a uma velocidade relativamente grande para nós. Tá bom? Em relação à luz, praticamente a bolinha está parada. Mas para nós, né? Ela está com uma velocidade relativamente grande, né? Pensou você pegar uma bolada aí, uma bolinha dessa aí, uma bolada dessa, a bola estando a 108 quilômetros por hora, aí doeu um pouco, não vai? Ok? Beleza? Então vamos ver como é que faz. Preste bem atenção aí, a gente vai resolver esse problema praticamente na íntegra para vocês verem como é que eu diferencio, né, uma partícula onda de uma partícula normal, digamos assim, entre aspas, né? Vamos lá. Nesse caso, temos letra A, né? Que a energia da partícula é só cinética. Então, esse mv quadrado sobre 2, se eu multiplicar em cima e embaixo por m, vai ficar m quadrado, v quadrado. Ora, mv, a gente sabe que é o momento linear, ou quantidade de movimento. Então, é a mesma coisa que p quadrado sobre 2m. Tá bom? Eu faço isso lá na apostila que eu mandei para vocês. Eu estou só reforçando aqui, tá bom? Beleza? Então, a energia, notem que a energia, ela vai aparecer, mas na equação do comprimento de onda, quem está lá é o P, né? Beleza? Só lembrando aí o Iago, né, Iago? Tá aí, Iago. Lambda é inversamente proporcional ao momento linear, tá? Eu acho que marcaram que era o quadrado, né? Então, nem existe quadrado, nem raiz quadrada aí, tá? E é inversamente, tá bom? Lembrando que isso era uma questão aí do teste que eles fizeram ontem. Muito bem. Aí eu posso tirar o valor do P. Então, P vai ser, ó, 2m vezes E, raiz quadrada. Então, agora, precisamos extrair a raiz quadrada. Então, vamos lá por etapa. 2. Quem é a partícula? O elétron. Então, eu vou usar a massa do elétron. A massa do elétron é 9 vezes 10 elevado... 9 vezes... Desculpa. É 9, tem que ajeitar aí, depois eu vou ajeitar, tá bom? 9,11. Ficou feio aqui, deixa eu ajeitar logo. Tá bom? Estão acompanhando aí? Vou ajeitar aqui, só colocar aqui no lugar do ponto uma vírgula. Agora não está tão feio. Entenderam? Mudei aí, ó. Porque estava multiplicando, uma espécie de multiplicação. Então, 9 vezes... Desculpa, 2 vezes 9,11 vezes 10 a menos 31. Repara o seguinte aí, olha. A energia era 120 eletrovольts. Só que 1 eletrovольt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, eu coloquei, em vez de colocar o 120, eu coloquei logo 1,2, né, e multipliquei por 1,6 vezes 10 a menos 17. Então, eu já fiz aí a mudança aí no expoente, né? Que era menos 19, mas como eu tinha 120, ficou menos 17. O resumo da ópera.
eu determinei aí o momento linear desta partícula e eu encontrei aproximadamente 5,9 vezes 10 a menos 24, a unidade no SI, que é o quilograma metro por segundo. Não é massa vezes a velocidade, né, o momento linear, então a massa é em quilograma, a velocidade em metro por segundo, vai ficar quilograma metro por segundo. Para não ficar muito extenso, eu já coloquei aí que é no SI, beleza? Se é no SI, eu tenho que usar o H no SI. Né? O H no SI é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, logo, o comprimento de onda está aí, ó. É o H dividido pelo momento linear e deu aí 1,12 vezes 10 a menos 10 metros. Isso aí é da ordem do Ångström, né? Isso é da ordem de Ångström. Bom, esse comprimento de onda, ele pode ser detectado. Qual é o fenômeno? Daí a importância de nós estudarmos a ótica física, né? Qual é o fenômeno que a gente vai utilizar para determinar aí esse comprimento de onda? É a difração. Então, a difração a gente sabe que ela só vai ocorrer se os obstáculos ou a fenda, né, tiverem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Então, se eu usar alguns cristais aí, né, o cristal de níquel, por exemplo, que a gente vai já falar nele, ou o cristal de alumínio também, o parâmetro de ordem, ou seja, a distância média entre esses átomos, é da ordem de Ångström. Então, eles conseguem difratar, tá? Eles conseguem difratar comprimentos de onda dessa ordem. Então, está aí, né, a possibilidade de verificar esse comprimento de onda, porque eu tenho como difratá-lo. Preste bem atenção. Eu tenho como difratar uma onda com comprimento de onda desta ordem. Basta usar cristais para isso. Muito bem. Agora, vamos ver a bolinha lá, né? Como eu falei ainda agora, o momento linear é M vezes V, P igual a M vezes V. Eu vou passar para o sistema internacional 200 gramas, equivale a 0,2 quilograma. Então, está aí o 0,2 vezes quem? Vezes 30, né? Então, 0,2 vezes 30 é 2 vezes 3, que dá 6, novamente aí, quilograma metro por segundo, ou seja, a unidade do SI. Então, está aí, eu tenho o momento linear da bolinha. Está viajando a 108 quilômetros por hora. Aí vamos substituir novamente lá. Então, dá 6,63 vezes 10 a menos 34, que é o H no SI, dividido por 6. Olha só esse comprimento de onda. 1,1 vezes 10 a menos 34 metros. Não existe a possibilidade de difratar essa onda, gente. Então, logo, se não existe a possibilidade de difratar essa onda, tá? Esse comprimento de onda é não detectável, tá? Então, nesse exemplo, eu posso afirmar, só quem pode ser considerado partícula-onda é o elétron, nessas condições. A bolinha não pode ser considerada uma partícula-onda. É só partícula. E eu pergunto para vocês, alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida no que está sendo dito? Porque isso é primordial para a gente poder entender a mecânica ondulatória.
Só faz sentido, né, uma onda com um comprimento que possa ser detectada. E como é que eu faço isso? A partir da difração. E a difração, ela impõe aí, né, o princípio de Huygens impõe que o obstáculo ou a fenda tem que ter dimensões da mesma ordem de grandeza aí da onda. Tá bom? Comprimento de onda da onda, desculpa. Tá? Alguma dúvida? Pode falar aí, gente. Alguma dúvida? Então, a gente começa aí a mecânica ondulatória com essa proposta do de Broglie, né? Tá, tudo bem, a gente já sabe agora o que é que pode e o que não pode. Mas, naquele momento lá, né, 1926, se eu não me engano, próximo disso aí, e aí? Tudo bem, tem a proposta, mas tem que provar que isso daí é verdade. Então, só é possível difratando elétrons, né? Então, aí que vem a difração de elétrons, e logo em seguida a gente vai falar do princípio da incerteza. Olha só que coisa, né? Então, tudo isso, gente, a gente vai ver um exemplo aí, vai procurar mostrar para vocês na prática por que a necessidade desse princípio da incerteza, tá? Mas antes vamos falar da difração de elétrons. Tá? Os primeiros caras que fizeram isso, né, foi esses dois aí, que é o Davidson, da esquerda, e o Germe, da direita. Eles difrataram elétrons num cristal de níquel. Aí, olha aí. Eles difrataram elétrons no cristal de níquel. Então, dessa forma, o Davidson, principalmente, que era o principal deles, né, responsável aí, ele consegue provar a hipótese de Broglie. Ele consegue provar a hipótese de Broglie. Ok? Difratando elétrons. Tá? E teve um cara aí que ele foi assistir um seminário e tudo mais dessa proposta de difratar elétrons. Então, quando ele chegou lá no laboratório dele, esse cara é conhecido, né? Ele nada mais é de que George P. Thomson, né? Ele é o filho do J. J. Thomson, lá do modelo atômico pudim de ameixas. Então, não sei se vocês sabem, o J. J. Thomson ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do elétron. Né? Então, J. J. Thomson, com seu modelinho lá, ainda um pouquinho arcaico, né? Mas ele não estava preocupado muito aí com a questão do núcleo. Quem vai descobrir o núcleo é o Rutherford. Quem vai descobrir o núcleo, né, é o Rutherford. Aquela experiência conhecida. Mas o J. J. Thomson mata essa charada aí do elétron. E vai ganhar prêmio Nobel por isso. Então, o filho dele, depois de ter participado de um seminário onde se comentou a respeito da difração de elétrons, ele tinha um aparato montado também, que não era esse mesmo do Davidson. Ele tinha um aparato montado. E o que é que esse rapaz faz? O G.P. Thomson, né? George P. Thomson. Ele simplesmente vai e difrata elétrons, né? A demonstração do Thomson, né? Thomson filho, digamos assim, ela tem um peso relativamente grande, porque no aparato dele, ele pode usar como fonte tanto um canhão de elétrons, quanto uma ampola de raio-x. Então, pode ver aí, ó, feixe incidente, que pode ser raio-x ou elétrons. Então, ele pode usar tanto um canhão de elétrons como uma ampola emissora de raio-x. O alvo é o alumínio, portanto, cristal de alumínio. Então, por que foi importante?
Porque ele pegou o mesmo material, a mesma amostra, fez o raio-x, que é a difração de raio-x, que está aí, né? E fez a difração de elétrons. Olhem a semelhança no padrão de difração de raio-x e de elétrons que o Thomson nos presenteou, o GP Thomson, né? Então, são padrões muito, muito, muito parecidos. Então, a gente só não diz, até fico emocionado com isso, a gente só não diz que o elétron não é onda se a gente não quiser. Mas de posse desses padrões que estão aí sendo mostrados, inclusive, gostaria aqui de registrar para vocês que o curso todo, né, ontem eu falei isso para o Iago, o curso todo ele é uma compilação aí da apostila com a aula e os exercícios. Então, tem coisas que não estão lá no meu material, mas eu trago à tona aqui na aula, que é para demonstrar isso, que eu considero importante. Tá bom? Então, olhando para esses padrões, eu vou dizer, o elétron pode ser uma onda. Então, resumo da ópera, ele é uma partícula onda. Olha que coisa! O pai, o JJ Thomson, descobre o elétron. Praticamente ele vai dizer que o elétron é matéria, né? É a ideia da bolinha lá, né? Do JJ Thomson, não é isso? E o filho, né, brilhante, como o pai, vai provar que o elétron é onda, porque difrata elétrons. Qual é o resultado disso? Né? Os dois ganham o prêmio Nobel. O pai antes, obviamente, e o Davidson vai dividir o prêmio Nobel de 1937 com o GP Thomson. Então tá aí, olha só, uma família afortunada, não é isso? O pai e o filho ganham o prêmio Nobel. E aqui para nós, vou dizer que o elétron é duas coisas diferentes, né? Olha só. É muito cômico isso até certo ponto, né? Mas é a realidade. Tá bom, gente? Então está aí, né? A hipótese de de Broglie foi comprovada mais do que nunca pelo Davidson e pelo GP Thomson. E aí, tudo ok, o elétron pode ser onda. Tá. Vamos, se ele pode ser onda, qual é o próximo passo? Como é a onda que representa o elétron? Esse é o próximo passo. Né? Ah, o elétron pode ser onda, mas pode ser uma onda qualquer? Não, não pode ser uma onda qualquer, né? Muito bem. E aí que entra no time um cara chamado Heisenberg, com o seu conhecido princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Para que uma onda possa representar uma partícula, é necessário que ela seja localizada. Ou seja, na verdade, a gente vai chamar a partir de agora de pacote de onda, né? Assim como o fóton também tem aquela representação lá de pacote, estão lembrados? Da mesma forma, o elétron tem que ser um pacote. Para a gente poder localizar. E eu só vou poder localizar, vamos absorvendo isso. Eu só vou poder localizar o elétron se ele estiver preso. Tá? Aonde as suas energias serão quantizadas. São chamados estados ligados. Tá? E o que é que prende uma partícula? Ora, você vai lembrar do Newton, né? Vai dizer assim, é uma força. Você está correto. Só que nesse nível, né, a gente já não usa mais, como é que eu poderia dizer?
a ideia newtoniana, o paradigma newtoniano, a gente não vai usar. Formalismo, para ser bem mais científico, a gente não vai usar o formalismo newtoniano, né? Porque existe uma relação entre força e energia potencial. Estão lembrados disso? Força é menos a derivada da energia potencial em relação à posição. Então, lembremos disso, né? Força é a derivada da energia potencial em relação à posição. A gente viu isso com o pessoal da física, lá em Física 1. Então, como é que eu represento, então, o elétron sendo preso? Através da energia potencial. Energia potencial atrativa, tá? Se é para aprender, tem que ser atrativo. Beleza? Então, a gente vai tirar a ideia de força, entre aspas, e está representando, né, o elétron ligado, por ele tendo um potencial, geralmente, né, que é o que é um potencial negativo. Claro, isso daí tem uma profundidade muito grande, isso vai mais para frente, né, como vocês vão ver lá em Física Moderna 2, por exemplo, pessoal da física, a gente vai ver que isso é um pouco mais complexo do que a gente imagina, tá bom? Existem outros princípios entrando aí, né, para a gente poder entender, né, o princípio da exclusão, por exemplo, a gente vai aplicar para o princípio da exclusão de Pauli, né? A gente vai também aplicar para poder entender a interação, vamos dizer assim, entre esses corpos muito minúsculos, né? Do mundo atômico. Mas já sabe, toda vez que tiver um potencial, o elétron está preso. Se não tiver potencial, ele está livre. Energia potencial, ele está livre. Essa é a regrinha, tá? Muito bem. Então vamos ver como é que a gente pensa numa onda para localizar o elétron. Então está aí o Heisenberg, né? O Heisenberg, ele também elabora uma proposta para estudar a física quântica, a mecânica quântica, só que o que o Heisenberg elabora é um modelo matricial. Então, o modelo matricial é um trabalho muito grande, né, que ele faz. Dificilmente a gente usa o formalismo do Heisenberg. A gente usa mais o formalismo do Schrödinger, tá? Que é diferencial. Diferencial, a conta é mais simples, tá? Mas existe aí uma forma de trabalhar, assim como a gente trabalha com a equação de Schrödinger, trabalhar também com o modelo do Heisenberg, ok? Muito bem. Então, essa figurinha aqui, ela é interessante, né? Deixa eu pegar aqui o laser. Essa figurinha aqui, ela é muito interessante. Por quê? Bom, eu tenho aqui uma onda mesmo, né? Que não tem nem início nem fim. Então, a distância, o comprimento dela, né, total é infinito. Então, ela é uma onda não localizável, ok? Sendo ela uma onda não localizável, eu vou ter somente um K. O K, não esqueçam, é 2π sobre lambda. Tá? Eu só vou ter um K. Então, o ΔK dela vai ser nulo. Ou seja, vai ser uma linha do jeito que está aí. Então, o fato é que, olhando para a letra A, eu só tenho o aspecto, preste bem atenção, depois eu vou dizer por que o K vai representar aí. Mas eu já disse isso, né? Estão lembrados lá que o P, que é o momento linear, que corresponde ao aspecto corpuscular, né? Ele depende aí de quem? Do K, né? H cortado K. Então, o que acontece com o K, acontece com o P. Então, notem,
significando dizer que se eu tiver uma onda propriamente dita, que a gente está acostumado a trabalhar, essa onda ela não vai representar uma partícula, porque ela só tem o aspecto ondulatório. Né? O ondulatório é o lambda. Ela só tem um lambda. Aí, no caso, um lambda, né? Um lambda, e ela não vai ter momento, uma diferença aí de momento. Eu não vou ter como localizar essa onda. Quando eu vou para a letra C, eu localizei completamente essa onda. O ΔX dela é 0, ok? Então, eu tenho aí o aspecto corpuscular. Mas, isso daqui, ó, não tem como dizer do aspecto ondulatório dela. Então, na primeira situação, eu só consigo ver onda. Na segunda situação, eu só consigo ver partícula. A ideia, a proposta do de Broglie é que a partícula, né, o elétron, a partícula, ora se comporta como matéria e ora se comporta como onda. Então, eu tenho que ter os dois aspectos lá presentes. Quem vai resolver o problema? É essa letra B aqui, ó. Dessa letra B, eu vou ter um ΔX finito, tá? O pacote está bem aí localizado, e o ΔK também finito. Né? Ou seja, eu tenho as duas coisas aí. Então, com respeito à letra B, ela é o ideal para nós. Então, se elas são finitas, a gente vai dizer que o produto delas é 1, tá bom? E vai chegar em duas equações importantíssimas aí, né? Para que isso aconteça, é necessário que tenhamos incerteza, tanto na posição quanto no momento linear, tá? De tal forma que, antes de eu chegar na equação, eu vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você vai para uma corrida de Fórmula 1, aonde as velocidades são bem altas, não é verdade? Na ordem de 280 a 300 km por hora. É altíssima a velocidade. Muito bem. Você tem duas máquinas fotográficas. Uma potente, uma máquina fotográfica potente, e outra que não é tão potente. Tá? Vamos procurar entender desse jeito o princípio da incerteza. Se eu conseguir tirar uma foto de um carro que eu sei que está em movimento, com a máquina potente, quando eu for olhar essa foto, vai dar a ideia de que eu consigo saber a posição do carro exata, mas vai dar a ideia de que ele está parado. Porque a máquina é hiperpotente, ela vai tirar aquela foto lá, pá, instantâneo lá, pá. Né? O que vai acontecer? Vai parecer que esse carro está parado. Ou seja, eu tenho a certeza da posição, mas para mim esse carro vai estar parado. Tá? Eu não vou ter a certeza do momento linear, da ideia de ele estar se movimentando. Né? Ou seja, se eu localizo a posição, não consigo ver isso em movimento. Por outro lado, se eu usar aquela máquina mais ou menos, né, ela vai dar várias, é o que a gente chama de foto estroboscópica, né? Ela vai dar o carro em várias posições, que vai dar a ideia de que ele está em movimento, né? Vai deixando uma espécie de rastro, né? Com várias posições aí do carro. Não sei se você já viu esse tipo de imagem. Ou seja, agora eu tenho certeza que ele está em movimento, devido a essa foto, tirada pela máquina mais ou menos, mas eu não vou ter a certeza da posição. Então, o princípio da incerteza é isso.
Quando eu tenho certeza da posição, eu não tenho certeza dele estar em movimento. E quando eu tenho certeza dele estar em movimento, eu não vou ter a certeza da posição. Então, para Heisenberg, depois de ter levado em conta alguns fatores aí, além dessa, e quando eu falo em movimento, pense sempre em quantidade de movimento, momento linear. Então, dessa aí, da posição e do momento linear, também origina-se uma outra. Estão lembrados que são duas equações lá que a gente começa? 2 e 2, não é isso? Então, eu vou ter duas também. Então, eu relaciono a posição com o momento linear através do princípio da incerteza e relaciono também a energia com o tempo através do princípio da incerteza. E aí nós temos a ideia do princípio da incerteza de Heisenberg. O que é que ele diz? Preste bem atenção aí, galera, na questão quando você for fazer o cálculo. Esse acortado aqui é um valor, não é isso? Muito bem. Segundo Heisenberg, o produto da incerteza da posição com a incerteza do momento linear, isso, ΔP, ΔX, é maior ou igual ao H cortado, que é o H sobre 2π, tá bom? Só lembrando isso, que é o H sobre 2π. Então, toda vez que eu quiser, se eu tiver a incerteza da posição, que é o ΔX, eu posso calcular a incerteza do momento linear, tá? Que é o ΔP. Ou vice-versa, usando a igualdade. Claro que eu não vou usar isso aí, né, maior ou igual, lá. Aí eu obtenho um valor limite aí, ó. Para poder ser onda, só pode, se o ΔP for tanto, o ΔX vai ser, aí eu calculo aí, vai ser tanto para poder ser onda. Tá? Se esse produto ficar menor que H, eu já não tenho mais a possibilidade de localizar a partícula. Essa que é a ideia. E aqui, como eu falei para vocês, olha, energia e tempo. A ideia é a mesma. Então, fique atento. Toda vez que aparecer incertezas, quando eu falar incerteza no momento é o ΔP. Ou seja, a incerteza é aquilo que a gente chama de tolerância lá, né? Um ΔPzinho, olha. Quanto é essa distância aqui? 5 centímetros. 5 centímetros, mais ou menos meio centímetro. Ou seja, ela está em 5,5, não é isso? 5,5 ou 4,5. Então, eu tenho aí um certo intervalo que eu utilizo a incerteza aí, que é meio, não tem aquele lance lá das pesquisas, né? Para mais e para menos, né? Isso é mais ou menos isso aí. Ou seja, o cara coloca esses percentuais pelo fato de que ele não tem certeza de que a pesquisa dele é, digamos, 45%. Então, 2 pontos percentuais para mais e 2 pontos percentuais para menos é uma incerteza isso. Representa para nós uma incerteza. Tá? Só para ilustrar aí essa questão. Então, é para isso que serve o princípio. Então, resumo da ópera. Para que serve o princípio da incerteza? Para que a onda que representa uma partícula seja localizada. Tá? Então, essa é a ideia fundamental. Então, tem que ser um pacote de onda, né? Que vai estar relacionado ao que nós chamamos um pico aí existem vários comprimentos de onda. Então, para eu poder obter esse pacotezinho, eu tenho que ter vários comprimentos de onda lá. Tá bom? Essa é a ideia. Ok, galera? Ok, beleza? Então, vamos dar continuidade. Agora, né, vamos dar um outro passo. Eu já sei como é a onda. Beleza? Perfeito.
A gente viu isso lá no estudo das ondas, viu isso em teoria eletromagnética. Né? Toda onda que se preze possui uma equação. Presta atenção. E a solução dessa equação é o que a gente chama de função de onda. Então, isso que vocês têm que entender. Assim como nós vimos que tinha uma equação da onda eletromagnética, né? Lá para o campo elétrico, tinha aí uma função para o campo elétrico, aonde o campo elétrico variava com a posição e com o tempo, né? Posição e tempo, estão lembrados? O E x de t, ok? Então, repetindo, toda onda ela é representada por uma equação e essa equação tem como solução a função de onda. E, geralmente, essa função é função de duas variáveis. No mínimo, x e y. Desculpa, x e t. Me atrapalhei agora. Perdoe. Tá bom? Então, é isso que nós vamos ver agora. Qual vai ser a equação da onda de matéria? Nada mais, nada menos do que a equação de Schrödinger. Então, a equação da onda de matéria é a equação de Schrödinger. Tá? Então, tem aquela proposta que eu usei lá no material de vocês. A equação de Schrödinger não é deduzida. Aquilo ali é só uma proposta para entendimento. Né? Por quê? Porque algumas grandezas na física clássica, elas vão ganhar o status de operadores diferenciais. Tá bom? Então, por exemplo, o momento linear, né, momento angular, energia, elas vão ganhar aí, vão ganhar exatamente isso aí, tá bom? Um status de operador diferencial, ou seja, uma derivada. Tá? Beleza. Então, vamos dar continuidade. Só um minuto, gente, só um minutinho. Então, vamos lá. Aí o cara, olha, em 1926, o Schrödinger elaborou uma equação que representasse uma onda de matéria, a qual é conhecida como equação de Schrödinger. Ela tem como solução a chamada função de onda de matéria. Olha a representação da função de onda de matéria, é a mais simples que tem, tá? Porque essa função ela pode também ser função de x, y, z, t. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Ou de r, θ, φ, t, no caso de mudança de sistemas de coordenadas de retangular para esférico. Ok? A função de onda, representado por psi maiúsculo, tá? Vai começar a entender uma diferença aí, né? Essa letra grega é o psi maiúsculo, né? De xt, que parece um tridente ela, né? Parece um tridente. O pessoal até brinca dizendo assim, olha, para começar, a função de onda, né, de uma partícula, ela é representada por um tridente, ou seja, ela é infernal, né? Então tá aí, ó, o psi maiúsculo de xt. Ou seja, ela é função tanto da posição quanto do tempo. Nesse caso, só é da posição em relação a x, tá? Vamos considerar esse caso particular unidimensional. Existe um caso tridimensional? Eu tenho certeza que sim. A gente vai começar pelo mais simples. Então, está aqui a equação de Schrödinger. Tá? Está aqui a equação de Schrödinger. Tá? Ela é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, onde m é a massa da partícula, derivada segunda da função
de onda em relação à posição, né? Derivada segunda. Por isso é derivada parcial, porque a função é função tanto do x como do tempo, derivada parcial. Mas a energia potencial, lembrando que esse termo energia potencial representa aí o elétron preso, não é isso? Representa o elétron preso. Psi de xt igual a IH cortado, derivada primeira da função de onda em relação ao tempo. Então, vejam, eu tenho de um lado a derivada segunda em relação à posição e tenho do outro lado, lado direito, a derivada primeira em relação ao tempo. Eis aí a nossa equação de Schrödinger. Essa ideia da equação de Schrödinger, ela é um tanto quanto mais complexa pelo fato de que eu vou ter que tirar daí tanto os psis, né, encontrar, dada a situação, encontrar, né, as funções de onda, que vão representar os estados quânticos, essa função de onda, quanto às energias desses estados, né? Então, as energias do estado, o alto valor, que a gente vai chamar depois, dos estados, ou seja, que corresponde às energias. Tá? Numa situação que a gente possa obter algo assim mais interessante para a física quântica, a gente vai, que no caso são os estados ligados, a gente vai usar o que nós chamamos de condições de contorno, ou seja, que é o que vai prender aí a partícula, no caso o elétron, por exemplo. Então, as condições de contorno, que elas são fundamentais. Essa equação ela é conhecida como equação de Schrödinger dependente do tempo, porque tem aí uma saída matemática interessante para trabalhar a equação de Schrödinger. Ok? Então é importante isso daí, a gente estar observando esse detalhe. Muito bem. O que é que a gente observa aí? O que é que a gente observa? Que essa função de onda, ela tem que ser complexa, né? Ela é um número complexo, obviamente. A função de onda psi de xt. E para a gente, o que interessa para nós não é localizar o elétron. Então, para a gente poder localizar o elétron, uma função de onda complexa não tem significado físico, porque além dela ser a amplitude dela pode ser complexa, né? Então, o Max Born, baseado na localização de fótons, né? Como é que o fóton é localizado lá na tela? Nós vimos isso na aula passada, a partir da sua intensidade. E a intensidade é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Então, o Max Born vai dar essa sacada aí e vai dizer, então eu sei como localizar a partícula. O psi, ele não tem significado físico, porque ele é complexo. Mas, se eu multiplicá-lo pelo seu correspondente, me ajudem aí, pelo seu complexo conjugado. O que é o complexo conjugado? Basicamente, é trocar o i por menos i. Esse é o complexo conjugado de um número complexo. É trocar o i por menos i, né? A fórmula lá do número complexo. Z igual a mais b vezes i, onde a é a parte real e b a parte complexa. Então, qual seria o complexo conjugado desse número? Seria o z estrela. Seria a menos b vezes i. Então, quando eu multiplico um pelo outro, vai dar a quadrado mais b quadrado. É isso que a gente obtém aí. Então,
o que foi que ele manjou aí, o Max Born? Ele vai usar a multiplicação da função de onda pelo seu complexo conjugado, para localizar o elétron, no caso a partícula, mas que a gente já vai se acostumando logo com a ideia do elétron. Então é isso que acontece na localização. Isso, o Schrödinger não ficou gostando disso, porque talvez ele não tenha sacado isso, né? Ele não ficou gostando dessa ideia, tá certo? Mas a ideia é isso. Então a probabilidade de encontrar o elétron, tá? No intervalo entre x e x mais dx é dado pela multiplicação da função de onda pelo complexo conjugado dela. Então, essa que é a ideia. Bom, muito bem. O que mais eu queria falar aqui? Tá. Agora vamos dar uma enxugada na equação de Schrödinger. Assim, esse P de xt aí é chamado de densidade de probabilidade, certo? Então, nós temos aqui um encontro que acontecia, né? Agora está com esse problema da pandemia, é o encontro de físicos do Norte e Nordeste. Geralmente o símbolo dele é esse Psi estrela Psi, né? Que é a densidade de probabilidade. Muito bem. Qual é a enxugada que a gente vai dar? A gente vai para casos mais simples. Quando a energia potencial é função apenas da posição, ou seja, a energia potencial, nesse caso bem específico, é função apenas de x, a função de onda pode ser escrita a partir de soluções separáveis, da seguinte forma. Ou seja, aquele π grande, presta atenção, π grande de xt, ele vai ser o π pequeno, que é o minúsculo, né, de x, vezes o φ de t. Então, eu consigo o que me dá a posição e o que me dá a relação com o tempo. Mas isso só pode acontecer se a energia potencial for função apenas da posição. Se ela também for função do tempo, não dá para resolver isso daí, tá bom? Então, a gente vai se prender mais à ideia de achar o π de x, π minúsculo de x. Por quê? Porque esse φ de t, dado essas condições aí, da energia potencial ser apenas função de x, ele já vai ter um valor fixo. Aí. E qual é o valor dele? Que é um número neperiano, né? Elevado a menos i ômega t. Ele vai ter sempre esse valor. Ou seja, repetindo, se a energia potencial for apenas função do tempo, quanto vai ser a função de onda de tempo? Vou voltar, tá? Repetindo. Se a energia potencial for apenas função da posição, que no caso aqui é x, né? Nós podemos separar e a função que corresponde ao tempo, a solução que corresponde ao tempo, é dado por E elevado a menos ômega t. Ok? Então tá aí, a gente vai sempre utilizar, e o próximo slide, que é o último slide, a gente vai ver isso. Tá bom? Então vamos dar continuidade aí. Tá. A matemática, inclusive, eu nem faço lá no material, tá bom? Eu só digo o seguinte, quando eu entro com essa ideia aqui, ó, das soluções separáveis, quando eu entro com a ideia das soluções separáveis, lá na equação de Schrödinger independente de tempo, né, eu vou obter a equação de Schrödinger independente do tempo. Vejam que a incógnita agora, né, a solução
Desculpa, a solução agora é só a função da posição. Tá? Dessa forma, obtemos a equação de Schrödinger independente do tempo, ou para os estados estacionários. Então, existem os estados estacionários, que é o psi de x apenas. Aí, quando eu multiplicar pelo e elevado a menos e ômega t, eu vou ter agora quem? O psi grande lá, né, de xt. Só isso, tá? A gente vai dar um exemplo agora. Eu deixei para quinta-feira os dois estados ligados que a gente vai ter. Hoje a gente vai só exercitar a partícula livre, tá bom? A gente vai, mas já vai trabalhar essa ideia aqui, construída aqui. Toda vez que eu for fazer isso, eu não vou esperar que vocês, alunos do ensino médio, façam aí a derivada. Mas eu posso usar isso de uma forma mais simples, já dizendo quanto é a solução. Um exemplo, tá bom? Um exemplo. Então, não se preocupe com a matemática aqui. Ela não vai passar daquela matemática que vocês precisam. Inclusive, vocês não vão... Até agora, vocês não derivaram nada, né, nos testes e nem integraram nada nos testes. Não sei se vocês já viram isso, né? Ok aí? Os dois aí, Eduardo e Iago, vocês não derivaram nada e nem precisaram integrar nada. A gente deu a noção de derivada integral, que é para a gente poder entender o que são essas coisas aí. Tá? Então, não se preocupe com isso. Tá. Então, vamos para o último slide de hoje, né? Que corresponde à partícula livre como onda de matéria. Como é que eu represento a partícula livre como onda de matéria? Então, uma partícula é considerada livre quando a energia potencial dela é nula. Tá? Ou seja, não tem ninguém segurando ela. Isso significa que a energia dela é toda cinética. Às vezes tem alguns alunos que somem, né? Das aulas, por exemplo, né? A gente costuma chamar esses alunos lá na física de partícula livre, porque a gente não consegue localizá-los. Tá bom? Ou seja, tem várias partículas livres, né, no Instituto Federal do Pará. Alunos que somem, que desaparecem. Então, a gente costuma dizer e chamá-los de partícula livre. Ou seja, a gente não consegue localizá-lo, que é o que vai acontecer aqui. Então, a energia da partícula livre é só cinética. Já foi dito isso. Né? E a gente já deduziu que cinética é P quadrado sobre 2m, certo? Então, o que é que tem lá na equação de Schrödinger? Independente do tempo, né? Vou voltar aqui. Está aqui, ó. Equação de Schrödinger, que eu esqueci de chamar a atenção. As derivadas que eram parciais passam a ser ordinárias, porque só é uma variável, né? Só aparece derivada, vocês já viram, o pessoal da física já viu lá em cálculo 2, só vai aparecer derivada parcial quando a função possui mais de uma variável. Então, desse lance que eu fiz, dessa jogada matemática que nós fizemos aí, né, eu separei a solução temporal da solução de posição, são estados estacionários. Então, a derivada deixou de ser parcial para ser ordinária, certo? Boa tarde, Lucas. Deixa eu anotar aqui o nome do Vieri aqui, né? Muito bem. A gente conversa já já, só um minutinho aí. Boa tarde. Então, aqui, olha, tudo função de x, ó, aquilo que nós falamos. A energia potencial é função de x e aqui o psi de x. Do lado direito, nós temos psi de x. Ou seja, significa dizer que se eu
resolver essa equação, que está aqui no lado esquerdo, eu vou obter, preste bem atenção, eu vou obter do lado direito um número vezes quem? Vezes a função de onda. Em matemática, a gente conhece isso por uma equação de autovalores, tá certo? Então, uma equação de autovalores, aonde eu aplico um operador linear numa função e obtenho um alto valor desse operador, correspondente a esse operador. Tá bom? Eu vou explicar com mais detalhe. Então, isso daí é uma equação de alto valores. Então, já sabe. A energia está bem aqui, é direto. Não tem derivada, não tem integral. Ela está bem aí, né? A outra que a gente sempre coloca é a energia potencial. Ó. A energia potencial, que nesse caso da partícula livre, ela é zero. Tá? É só para mostrar para vocês da onde é que vai surgir. Né? Muito bem. Como o P é H cortado K, elevando ao quadrado, vai ficar H cortado ao quadrado, K quadrado. Então, a energia vai ficar H cortado ao quadrado, K quadrado, sobre 2M. Então, está aqui a energia. Então, nesse tipo de problema da partícula livre, eu não preciso calcular energia, porque eu já tenho aqui energia. Ela só tem energia cinética. Mas quando eu tenho energia potencial, aí eu preciso calcular energia. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem, né, nas situações que a gente vai aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir a energia, que é H cortado ao quadrado, K quadrado, sobre 2M, e o U, que é zero. Tá? Tá aí, ainda faço no detalhe aí para vocês, né? Olha só como ficou chuta aí, né? É que vocês vão ver agora. Ok? Então, ficou a equação D2π destes dois, mais K quadrado, π mais zero. Tá? Sem entrar em detalhes, por isso que eu coloquei etc., mas lá no material está tudo bem escrito, é uma equação diferencial ordinária, né? De segunda ordem, etc, etc, etc. A solução para a partícula se deslocando na direção mais x, porque eu vou ter duas soluções. Vou ter ela no movimento retrógrado e vou ter a partícula no movimento progressivo. Então, a solução para o movimento progressivo, né? Lembre-se que eu tenho agora uma partícula que é onda. Tá? Eu tenho uma onda se deslocando no sentido mais x. Tá? Sem mais delongas, sem mais, né? Blá, blá, blá. Está aí a solução. Eu vou dizer daqui a pouco que é uma constante, né? É elevado a IKX. Então, veja, acabei de encontrar, eu consigo resolver essa equação diferencial e encontrar essa função aí, que é o π em função apenas da posição, é o π minúsculo, ok? Agora, eu quero achar o π maiúsculo. O que é que eu faço? Multiplico pelo φ de t, que eu chamo de solução completa, olha. Então, quando eu multiplicar, eu vou estar multiplicando duas potências de mesma base. Conserva a base e soma algebricamente os expoentes. Então, como os dois têm I, eu vou colocar o I em evidência. Vocês sabem o que é esse I aí, né, gente? É o complexo puro. O I é raiz quadrada de menos 1. A gente chama de complexo puro. Ok?
Então, quer dizer que I ao quadrado é igual a menos 1. Ok? Se o I é raiz quadrada de menos 1, então I quadrado é igual a menos 1. Tá bom? Tanto é que eu vou poder trocar quando eu tiver I vezes I, que dá I quadrado, por menos 1, sem nenhum problema. Tá bom? Vou anotando isso daí. Muito bem. A é uma constante a ser determinada. Nesse caso aqui, não vai dar para fazer isso. Mas nos casos em que a partícula está presa, eu vou poder fazer isso aplicando o que nós chamamos condição de normalização. Tá? Uma condição de normalização, eu vou poder fazer isso e achar o valor da constante. Mas isso vai aplicar para os casos ligados. A solução encontrada, essa solução que está bem aqui, isso é uma onda, representando quem? Uma partícula, um elétron livre. Ok? A solução encontrada é uma onda plana. E, de acordo com o princípio da incerteza, ela é não localizável. Por quê? Porque ela não é um pacote. Tem que ser um pacote para poder representar, né, para poder ser localizado. Pois não existe condições de contorno. Ou seja, a partícula, como ela é uma onda que não tem início nem fim, né, ela pode estar em qualquer lugar entre menos infinito e mais infinito. Eu não tenho como segurar essa partícula. Quando eu seguro, eu estabeleço o quê? Condições de contorno. E aí já aparecem as energias quantizadas. Essa energia que está aqui, ó, ela é uma energia contínua. Não é uma energia quantizada. Tá? Por quê? Trata-se de uma partícula livre. Então, mais aí uma observação para vocês. Presta atenção aí, Iago e Eduardo. Ok? Nós só vamos obter energias quantizadas quando a partícula estiver presa. Quando ela estiver livre, eu não vou ter energia quantizada. A energia será contínua. Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Por isso que é bom a gente ter visto aquele assunto que a gente já viu anteriormente. Inclusive, caiu até uma questão dessa aí no teste dos meninos aí. É um elétron num átomo de hidrogênio. Ele está preso, né? O elétron no átomo de hidrogênio. Então, para N igual a 1, a energia dele é menos 13,6 eletronvolts. Né? Para N igual a 2, menos 3,4 eletronvolts. Para N igual a 3, menos 1,51 eletronvolts. Para N igual a 4, menos 0,85 eletronvolts. Então, veja bem, nós temos aí que o elétron ele só pode ter essas energias. Ele pode ter uma energia de menos 10 eletronvolts? Não. Ou ele tem menos 13,6 ou menos 3,4. Menos 10 ele não pode ter. Ou seja, quando a partícula está presa, ou seja, sujeita a um potencial, ou uma energia potencial, sujeita, ela está presa, ela não tem condições, né, de sair dali, a energia dela vai ser quantizada. Tá? Mas, digamos, vamos pensar assim, tá? Porque acontece lá no efeito, que tem como resultado o efeito fotoelétrico. Digamos que o elétron esteja no N igual a 2, energia de menos 3,4 eletronvolts. Certo? Se ele ganhar uma energia mínima de 3,4 eletronvolts, ele vai ficar livre, tá? Mas vai ficar parado porque foi suficiente apenas para ionizar o átomo. Mas se ele ganha 5 eletronvolts, então 3,4 é para equilibrar lá os menos 3,4. Sobrando quanto? 1,6 eletronvolts. Que tipo de energia vai ser essa?
energia cinética. Por quê? Porque ele não está mais preso. Entenderam? Vou repetir. O elétron no átomo de hidrogênio está no N igual a 2. Qual é a energia de ligação dele? Menos 3,4 eletronvolts. Se ele ganhar energia com a absorção de um fóton, e essa energia foi de 5 eletronvolts, 3,4 é para soltá-lo. Porque 3,4 com menos 3,4, 0. Mas ele ainda tem energia. Porque sobrou quanto para ele? 1,6 eletronvolts. Então, essa energia, ela é energia cinética, é contínua, portanto, não é mais quantizada. Ou seja, só faz sentido em falar em energia quantizada em sistemas ligados, tá? Em sistemas onde a partícula está presa. Essa é a grande importância da teoria quântica na resolução de alguns problemas aí que envolvem materiais e principalmente materiais elétricos, tá? Principalmente materiais elétricos, porque dessa forma eu tenho como controlar aí o elétron, né? Então a ideia é ter uma forma de controlar, de segurar o elétron, depois solta, depois segura de novo, depois solta, depois segura de novo. Então, para cada uma dessas situações, ele vai dar um efeito diferente e nós teremos aí, né, sistemas tecnológicos que vão funcionar em função disso, exatamente. Tá bom? Eu falo isso porque eu trabalho em tecnologia de materiais elétricos em controle e automação. Então, o procedimento, a ideia principal é essa. Claro que nós estamos aqui numa situação muito simples, né? O elétron dentro do material é uma situação muito complexa. Mas existe matemática e estatística para isso, né? Ok? Então vamos dar continuidade aí. Aplicando o operador momento linear, só para a gente ver como é que funciona aquilo que eu falei para vocês, uma equação de autovalores. Isso está lá, né, no material de vocês. Ó, eu falo lá no material de vocês que o momento linear, ele ganha o status de operador diferencial. E é dado por menos IH cortado derivada em relação a x. Então, esse é o operador. Ele vai operar onde? Na função de onda. Quando ele opera na função de onda, fica menos IH cortado del psi del x. Quando eu faço a derivada parcial, né, desta função de onda que está aqui, em relação a x, eu obtenho quem? H cortado K, que já era conhecido nosso, né? Ou seja, quando eu aplico o operador momento linear na função de onda, pode generalizar aí, tá? A gente vai obter sempre quem? O momento linear. Quando eu aplico o operador momento angular numa função de onda, eu vou obter quem? O momento angular. E assim por diante, tá certo? Só que agora, nesse exato momento, eu percebi que tem um erro aqui. Tá? Alguém pode me dizer onde é que está o erro? Olhando de novo, eu digo, caramba, tem um erro aqui. Muito bem. Vamos ver, corrigir o erro. Olha só. Faltou aqui a gente multiplicar por π, ó, que é aquela ideia de equação de alto valor. Tá? E isso é importante, por quê? Toda vez que eu faço a primeira derivada e a segunda derivada também da função de onda, ela tem que dar sempre em função da função de onda, tanto a primeira derivada quanto a segunda.
Isso é uma característica da função de onda. Se não for assim, gente, não serve. Então, ela possui umas propriedades matemáticas aí, que está lá no material de vocês, tá bom? Então, vou ajeitar agora aqui. Olha só. Agora, sim, é uma equação de autovalores. Por quê? Porque quando eu aplicar o operador na função, o resultado vai ser a função mais vezes o alto valor. E o alto valor quem é? H cortado K, que é o momento linear. E a mesma coisa quando eu aplico aí, ó, o operador energia total. O operador energia total, né, é IH cortado del T. Aplicado a psi, vai me dar H cortado ômega psi. Sempre vai aparecer do outro lado também, né, a função de onda. Não esqueçam, equação de autovalores. Ok? Beleza?